meus queridos, está a começar mais um episódio do vosso canal Cuvelega. Krishna Machava chega mais uma vez na vossa tela trazendo histórias de inspiração, histórias reais, realidade de mulheres moçambicanas que decidiram dar a voz ao que é a maternidade no seu todo. Hoje trago uma convidada super especial. Ela é uma mulher batalhadora, uma mulher que me inspira em primeira mão e tenho a honra de vos apresentar a minha convidada. Olá! Olá a todos que aí se encontram. É uma honra muito grande para mim estar aqui neste programa. Fui convidada e, sinceramente, senti-me muito honrada. Este é um espaço em que fala-se de mulher para mulher no fim do dia, né? Partilhamos aqui histórias e prontos. Meu nome é Nócita Coça Ceia. Muitos conhecem-me por Nócita Ceia porque adotei o apelido do meu marido e ficou Nócita Ceia. Sou mulher, sou mãe, sou advogada, sou mãe de 3 lindas meninas, sou advogada de carreira e também sou esta mulher, né, que veio aqui e pronto, vamos partilhar um pouco da nossa história. Acho que posso continuar com a parte da minha própria história, só para voltar a frisar que, pronto, neste momento, enquanto carreira, estou num escritório de advocacia, fundado por mim mesma. Fundei o meu próprio escritório de advocacia, isso depois de ter trabalhado 7 anos. E vou seguindo com outras 2 profissionais lá, outras 2 mulheres profissionais, e vamos seguindo na carreira e, ao mesmo tempo, na minha vida pessoal enquanto mãe. Então, prazer. Como eu disse, ela é uma mulher que inspira, ela é uma mulher batalhadora. Prazer em saber, prazer em te receber. Obrigada eu por estar aqui. E vamos viajar um pouco para a maternidade. Boa. Quando é que a tua jornada começa? Bem, eu fui mãe muito cedo. Aos meus 22 anos, eu estava na faculdade, eu era uma estudante, era estudante de Direito e já namorava com o meu namorado já há uns bons anitos, uns 7 anitos. E pronto, eu engravidei, estava a fazer o 2º ano, exatamente, estava no 2º ano, lembro-me muito bem disso, estava no 2º ano, engravidei e pronto. Para minha sorte, o meu namorado já era conhecido na minha casa, meus pais já conheciam a ele, todo mundo conhecia ele. Então, nesse processo da gravidez, foi uma questão de eu também depois ter que decidir o que eu faço, né? Diante daquela situação. Foi uma situação nova para mim e eu e ele tínhamos que decidir o que nós fazemos. Diante disso, ele pensou em lobolar. Então, fomos lá informar a minha pastora, que era muito amiga nossa. Então, informei a ela, olha, pastora, nós estamos nesta situação e ele pretende assumir, quer aceitar essa gravidez, vamos deixar essa gravidez e ele quer lobolar. Então, a pastora disse, uau, bom, em primeiro lugar, agradeço por me terem vindo informar isso, é muito bom, porque outras meninas fogem da igreja por causa da gravidez. Por medo de julgamentos? Por medo de julgamentos, fogem da igreja. Mas ela agradeceu e pronto. E aconselhou, ao invés de lobolarem, levem esse pouco dinheiro que vocês têm e façam um casamento, porque nós na igreja valorizamos mais o casamento do que o lobolo. Eu disse, tudo bem, pastora, seguimos o conselho dela. Então, chegou a vez de comunicar em casa. Antes de comunicar em casa, nós dissemos, olha, amor, vamos levar pelo menos 2 semanas a gerirmos isto entre nós, a curtirmos este momento, uma vez que já aceitamos e sabemos o que queremos fazer daqui para frente. Então vamos lá curtir um pouco isto, porque daqui para frente vai haver confusão. Vai arder. Vai arder. Como é que uma estudante fica grávida? Vai arder. Você vê? Então ficamos 2 semanas, eu e meu esposo, a gerirmos aquilo, fomos à praia, curtimos o momento e depois chegou a hora de anunciar. Eu anunciei na minha família e ele foi anunciar na família dele. E, de fato, surgiram problemas. Porque eu era estudante. Meu pai estava ainda a custear as minhas despesas da faculdade e ele tinha sonhos para mim,
não é? Diante desses sonhos, ele questionou muito. Eu nem falei com ele, falei com as minhas irmãs. Nem coragem para falar com minha mãe não tive. Primeiro falei com as minhas irmãs, reuni com todas elas, comuniquei. E olha, ao comunicar isso, eu estava de lenço, levei um lençol, tapei-me. Depois de semanas, tenho algo para vos informar. Não queria ver a reação. Não queria ver a reação. Eu disse, tenho algo para informar. Então eu disse, estou grávida. Uau. O quê? What? Estás grávida? Como assim? Estás a ver? Então, pronto, depois daquilo, elas eram mais velhas do que eu, entenderam. E depois deram força para comunicar à minha mãe. Na altura, depois fui comunicar à minha mãe. Ela também perguntou, e o que vocês vão fazer? Né? O que pretendem fazer com isso? Qual é o vosso plano daqui para frente? Né? Então, eu disse, ele quer casar-me. Uau. Diante disso, pronto. Acho que isso é o que amortece os pais. Exatamente, eu acredito que sim, porque nós tínhamos um plano, nós traçamos o que é que nós queríamos fazer com a situação, ou seja, autorresponsabilizamos-nos da situação, não é? Então, diante daquilo, começaram os preparativos para o casamento. Do outro lado, também da família dele, aceitaram, mas também teve ali um pouco de conflitos, não é? Por quê? Porque ele também era filho de casa. Perguntaram, vai levar ela para onde? Você não está preparada. Estão começando a morte, por quê? Vocês são jovens, primeiro deviam preparar a casa, depois preparar... Deixa eu ver. E isso traz uma realidade diferente sobre aquilo que acontece quando um casal dá um passo. Exato. Nós, às vezes, olhamos no lado da mulher, engravidou, como é que os pais da mulher vão reagir. Nunca perguntamos como que os pais do moço reagem. Exatamente. E como é que a vida dele muda. Mudou drasticamente. Por quê? Porque ele já trabalhava, graças a Deus, mas ele também estava a estudar. Estava em casa do irmão mais velho dele. Ou seja, dali não podia trazer uma mulher para a casa do irmão dele. Tinha que levar ou para a casa dos pais dele, então em Quilimane, ou então iniciar um lar dele. Sim, sim. Mas a casa não estava pronta, Cris. Nós tínhamos janelas, mas não tínhamos grades ainda, não é? O chão já estava feito. Quer dizer, as coisas não estavam prontas, mas ainda assim ele decidiu que não. Eu quero casar a ela e daqui vamos para a nossa casa. Uau! Então, diante daquela gravidez, assumimos, casamos-nos. E eu lembro que durante aquele processo todo, eu ia à faculdade. A gravidez cresce, né? Cresce para fora. Então, os colegas de alguma forma acabaram notando e pronto, tomaram conhecimento. Quando tomaram conhecimento, eu me esforcei ainda mais na faculdade. Eu era a primeira a chegar na faculdade, grávida, era a primeira a chegar na faculdade e num dos semestres eu fui uma das melhores estudantes. Uau! Ver? Então eu esforcei-me ainda mais diante daquela situação. Ou seja, eu estava em desvantagem, então eu tinha que me colocar numa situação de vantagem. Então eu me esforcei ainda mais e pronto, assim seguimos. Então a primeira gravidez foi basicamente tudo isto. E ela foi tranquila? Com quantos meses, mais ou menos, foi abrir a ficha? Já tinha informação de como que era o processo? Olhando que só tinha 22 anos, olhando também para a época que isso aconteceu. Sinceramente, eu não tinha noção de absolutamente nada. Eu nem sabia que bebê mexe. É verdade, eu não sabia que bebê mexe. Eu lembro que um dos episódios aconteceu na igreja. Estávamos ali a ensaiar, tudo mais em grupo. De repente, eu senti uma vibração na barriga. Eu já sabia que estava grávida, né? Mas senti uma vibração na barriga, eu comecei a orar, arrastar a Mara de Jesus, em nome de Jesus, seja o que for, seja o que for, em nome de Jesus. Eu comecei a orar contra aqueles movimentos que eu estava a sentir, Cris. Então, chegou o momento, eu liguei para o meu esposo, olha, está a acontecer isto. Ele também não sabia nada, coitado, ficamos nessa. Só depois de um tempo, quando comunicamos já a médica, tudo mais, aí já ela fez questão mesmo de explicar que o bebê já mexe, tudo mais, porque já eram 3 meses de alguma coisa. Já estávamos nos 3 meses de alguma coisa. Começou a impactar, não, em nome de Jesus, que eu mesmo orei contra aquele movimento que eu estava a sentir. Eu disse, não. Em nome de Jesus, seja o que for. Na vida de cristã não é fácil. De fato não é fácil. Então, pronto, diante daquilo, diante da gravidez, eu fui logo a abrir a ficha.
primeiro fomos, né? Porque tínhamos que ter um acompanhamento médico. Então, fui mesmo ao hospital, tive este acompanhamento todo. Na altura, acho que foi na clínica do Hospital Central, se não estou em erro. Então, tive lá o acompanhamento e foi muito tranquilo. Abrimos a ficha e deram-nos aqueles comprimidos salferoso. Deram-nos salferoso, porque tínhamos que tomar os suplementos e tudo mais. E pronto, passamos a tomar aquilo. Tomamos, foi uma gravidez super tranquila. Super tranquila, acho que, não sei se era inocência minha ou o quê, mas foi tudo muito tranquilo, até a menina nascer. E eu lembro quando chegou a hora dela vir ao mundo, eu gostava muito de comer uma salada de frutas que o meu cunhado para cá se trazia. Então, sempre que eu comesse aquilo, a criança mexia ainda mais, então era muito top. Então, chegou a altura, a menina nasceu. E o nascimento dela também foi tranquilo. Agora, a única coisa que aconteceu aqui é que ela de fato nasce e depois, quando me entregam o bebê nos braços, eu olha, muitas mães emocionam-se naquele momento que recebem a criança. Mas eu estranhei aquele momento, sério. Eu olhei e disse, vou amar, eu vou... Não tinha ainda amor. O amor eu aprendi com o tempo. Aprendi a amar a criança, você vai perceber? Por quê? Porque eu acho que eu não me preparei psicologicamente, não sei. As coisas só foram acontecendo naturalmente. Sim, as coisas foram acontecendo. Então a criança veio, então pronto, eu recebi. Você não tens que dar de mamar. Como é que se dá de mamar? Peço para me mostrarem, não sei o que. Era muita inocência da minha parte. Muita inocência mesmo. Então, pronto, recebi a criança, olhei. Não foi amor à primeira vista, não vou te mentir. Foi ok. Aquela renegação. Tipo, é uma realidade que eu desconheço, nem sei o que eu faço. Nem sei o que é isso, nem sei o que eu faço. Tem que dar de mamar. Ok, como é que se dá? Fiquei burra. Fiquei praticamente burra, porque nós vemos outras mães já darem de mamar. Então é uma coisa natural. Mas para mim não foi tão natural assim. Eu tive que aprender, já ver? E tiveste algum acompanhamento para... Sim, a médica esteve ali, acompanhou, então ajudou-me, inclusive, neste processo todo. Então, tive esse acompanhamento. Que bom. Depois de quanto tempo já se sentiu envolvida com a criança? Sentiu que ela aceitou? Acho que a palavra tem que ser aceitar que eu já sou mãe, eu tenho que cuidar desse ser, eu tenho que desenvolver sentimentos. É uma pessoa que sai de mim. Porque eu acho que isso também está relacionado com aquele baque da própria maternidade, que às vezes as mulheres dizem que pode ser a depressão pós-parto, que é um estado em que você sozinha se pergunta o que está acontecendo e ao mesmo tempo tem um ser que depende de ti. E precisas de um acompanhamento para poder aceitar. Não sei se é isso que aconteceu contigo. Não necessariamente. Para mim só foi aquela surpresa de, ok, o tal bebê é este, né? Então recebi o tal bebê, é meu, né? Ok. Mas daqui para frente, o que é que se faz? O que é que não se faz? Eu estava completamente inocente e sem saber como é que se fazem as coisas, deixa eu ver. Mas depois de um tempo eu aprendi a amar aquele bebê. Depois de um tempo eu aprendi a cuidar do bebê. Então, depois de um tempo eu me envolvi ainda mais. Então o amor aí cresceu. E quando, depois do parto, eu queria entender, porque muitas das vezes nós temos aquela realidade em que a mulher, quando sai, ou vai para a casa da sogra, ou vai para a casa da mãe. Como é que foi para ti? Eu, uma vez que casei grávida, casei com 8 meses, e quando eu casei, aquilo foi Chigiana, em casa do irmão, e depois, segunda-feira, tchau. Para a tua casa? Acompanharam-nos. Tchau. Foi bom. Acompanharam-nos para a nossa casa. Para a nossa casa, acredita, eu não tinha feito nem sequer, chamam enxoval, né? Não comprei absolutamente nada. Para minha sorte, aquele casamento rendeu-me muitos presentes. Aí que deram sofá, deram cama, deram sofá, deram geleira, deram fogão, deram pratos. Eu nem pratos, nem colher sequer havia comprado. Então, para minha sorte, o casamento trouxe-me tudo isto, não é? Então, foi segunda-feira, tchau. Arrumamos, minha mãe arrumou algumas coisas, minhas concunhadas, a concunhada, né, como se fosse minha sogra, a concunhada também organizou, levaram fogão, levaram uma botija, quer dizer, organizaram tudo, eram mulheres, minha madrinha também. A casa se estruturou. Sim, estruturaram praticamente, e nem tínhamos energia, acredita? Então, nós passamos para a nossa casa, acompanharam-nos, escureceu, e agora? Não há energia. Então, foi uma realidade, um impacto muito grande.
mas havia algo ali muito especial. Que era o amor. O amor. Então, eu estava grávida, cheguei na casa, faltando um mês para a menina nascer. Então, ela nasceu, quando ela já chegou ao mundo, já tínhamos energia, já vamos organizado um pouco as coisas, né? Então, ela chega e pronto, no mesmo dia em que ela nasce, a minha concunhada depois procurou uma babá para mim. Então, eu recebi essa babá, voltei do hospital, já tinha ali uma babá, já tinha o bebê. Então, passou esse processo todo em casa. Passei esse processo todo em casa. O primeiro banho. O primeiro banho, tudo foi na minha casa. Eu, com os meus 22 anitos, com o meu bebê e a minha babá. Uau. E tinha esse acompanhamento da minha concunhada e da minha mãe. Davam instruções. Sim, davam instruções. E ao mesmo tempo eu ia à faculdade. Então, fui ficar em casa praticamente 2 semanas. Quando tive a minha primeira filha, uma vez que ainda estava a estudar, sim, eu fiquei somente 2 semanas em casa, porque eu tinha um foco muito bem claro, que era terminar a faculdade. Tinha que honrar o meu pai, tinha que honrar as minhas próprias expectativas de vida. Então, eu fiz isso. Fiquei em casa 2 semanas, cuidei da bebê. Nunca cheguei a amamentar de forma somente de leite materno. Sempre acabei conciliando. Intercalando, sim. E como eu já sabia que teria que voltar à faculdade, nem sequer me deu o luxo de amamentar a criança somente com leite de peito, não é? Porque ela teria que depois desmamar, tudo mais. Eu sei que será um processo doloroso para ela também. Então, logo que tive a ela, comecei a intercalar o leite materno e o leite artificial. Sim, eu não aconselho isso, eu aconselhava ali mesmo leite de peito, mas a minha realidade obrigou-me isto. Feliz ou infelizmente, né? Obrigou-me Mas isto. tiveste que conversar com a médica sobre isso na altura? Ela tomou conhecimento, eu comecei praticamente no hospital a fazer isto. Sim, não foi nada escondido dos médicos, não. Comecei logo no hospital, porque eu já sabia, eu acho que nem informei a ela, mas ela foi vendo e ela foi me acompanhando, fez aquele acompanhamento normal, não é? Sim. Então, depois disso, amamentei a ela durante 2 semanas e voltei à faculdade. Na terceira semana, voltei à faculdade. Eu fazia meio turno, né? Que era de manhã até às 12. Então, das 12 em diante, eu estava ali a cuidar da bebê. Uau! E em termos de a faculdade com a gravidez e a faculdade depois do parto, como é que foi? Qual é que foi mais desafiador para ti? Eu, sinceramente, não lembro de ter tido um desafio muito grande, porque para mim estava claro que eu tinha que continuar a faculdade. Então, eu não via a minha filha como um impedimento, eu não conseguia ver ela como... A rotina em si. Sim, a rotina em si, praticamente eu saía às 12. Continuei minha rotina normal. Eu ia à faculdade de manhã, saía às 12 para casa e cuidava da minha filha. Durante a noite toda, cuidava da minha filha. Obviamente que tinha o período da madrugada, que também tinha que cuidar dela. E durante a madrugada, às vezes, intercalava os estudos. Sim, eu queria e o perguntar cuidado. sobre isso. Nós sabemos que temos muitos trabalhos na faculdade, muita pressão. Não só sem criança, já a pressão. Já é muito difícil. Já com uma criança, como é que era. Mas o que eu noto é que você desde cedo já sabia o que queria ser, onde que queria chegar. Então, o teu foco foi a tua maior motivação para poder lidar com essa situação. E em termos de... Sendo uma mulher que teve bebê, estudando, um novo lar, marido, muita mudança para uma menina de 22 anos. É verdade. Como é que foi para ti emocionalmente? E outra questão, como é que foi olhando para as pessoas que estavam ao teu redor? Como é que tu te sentias? Eu acho que assumi logo a responsabilidade daquilo que eu estava a fazer, né? Da nova fase em que eu me encontrava nela. Tinha o meu marido, tinha que cuidar dele, e ele me apoiou muito durante esse processo todo. Ele foi uma pessoa que sempre me deixava em paz. Ele sempre diz: nossa, tu precisas de liberdade para fazer já acontecer as coisas que tu tens em vista, em mente. Não posso te oprimir. Não, exatamente. Não, então, ele não me oprimiu de nenhuma forma, porque há casos em que os homens, infelizmente, acabam ou proibindo a ela de ir à faculdade, porque a bebê vai ficar aqui, está com... Você já vê esse tipo de atitude? Comigo foi diferente. Eu cuidei da criança
cuidei da minha faculdade, cuidei do meu marido, cuidei da minha casa, com muito amor e muita gratidão no coração e muita alegria. Quando dizem que a mulher tem força e é multitask. Sim, é. Pois é a prova viva disso. É exatamente isso. Eu senti isso na pele. Porque eu não tinha espaço para reclamar. Dizer, olha, acordei tarde hoje. Eu chegava muito cedo à faculdade. Quase sempre. E era ser melhor estudante. Exatamente. E quando eu atrasava, eu me perdoava a mim mesma. Eu percebia que estou num processo, uma mudança. Então, para mim, foi de forma muito natural e sem enfrentar, assim, muitos desafios, digamos, penosos, né? Ou aqueles que nos deixam para baixo. Eram desafios, mas que eu estava ciente de que é uma fase diferente. É uma fase diferente, que eu tenho o desafio de cuidar das coisas, mas era o que era e eu segui. E soubeste lidar muito bem. Muito bem. Não vou lhe mentir, eu consegui lidar muito bem com tudo isso. E não me pergunta como, porque nem eu sei dizer que força era aquela que eu tinha. Eu não consigo explicar como é que eu consegui lidar com tudo aquilo de forma muito natural, porque de fato era uma coisa muito difícil. Casa numa fase de construção, criança, dentro do lar, marido, escola. Então, eram situações muito complexas, mas pela graça, eu costumo dizer isso, é pela graça. É pela graça, pela quando graça. Deus está por frente das coisas. Sim, das coisas. Então, as coisas aconteceram naturalmente, sem muito... Não tive essas situações de chorar ou pedir ajuda. Não. Eu assumi que era um lar que eu devia formar as minhas coisas. E depois estava ali a minha secretária, que eu conseguia lidar com ela muito bem. Era uma babá muito top, muito atenciosa. E para mim estava tudo bem. Okay. Nossa, disse que é mãe de 3. Quando é que começa a jornada para a segunda gestação? A jornada começa depois de 7 anos. 7 anos. 7 anos, depois de 7 anos. Porque apesar da gravidez, apesar da maternidade na primeira gestação ter sido muito boa, a menina chorava muito. Aquela bebê chorava muito. Eu e meu marido, acho que ficamos traumatizados. Nós não queríamos saber de bebê na nossa vida. Tipo, deixa-nos curtir agora. Nós queríamos curtir a vida, queríamos relaxar, mas nós não queríamos saber de bebê. Perguntavam em casa, ela mesma dizia, sabes, mãe, eu sou feliz, tenho tudo. Dizia, eu tenho tudo aqui em casa, mas não sou feliz. Não és feliz porque, minha filha, todo mundo tem irmão, menos eu. Ei. Estás a ver? Ela já tinha os seus 5 anitos, a caminho dos 6. Então, ela já via as amigas, já ligam outros irmãos, tudo mais. Então, ela sentia necessidade de ter isto, estás a ver? Então, começou essa pressão dentro de casa. Mas eu e meu marido estávamos bem alinhados. Bebê, não. Não queríamos saber de bebê. És muito abençoada. Imagina você quero criança. A filha, quero irmão. O pai quer criança. Estávamos bem alinhados. Mas como é que então depois isto surge? Foi depois de 7 anos. Depois de um tempo, eu acho que foi natural. O espírito materno bateu em mim. Não é? Não faz... Dizem o relógio biológico existe. Exatamente, existe. Eu senti isso na pele. O relógio tocou. E eu senti que, olha, já era tempo, já havia essa necessidade. Não sei se é o corpo, mas o relógio biológico, de fato, tocou em mim. E conversei com ele. E ele também alinhou. Disse, olha, sim, eu acho que já é tempo, vamos a isso. Eu já estava pronta para enfrentar este novo desafio de ter não é? Então, assim foi. Depois de um tempo, começamos a tentar. Eu usava DIU, que era um anticonceptivo. Então, usava DIU. Depois de decidirmos, fui tirar o DIU. Fomos à clínica, tudo mais, tiramos o DIU, que era para poder engravidar. Então, o médico lá explicou, depois de 6 meses, tu já vais engravidar. Uma vez que tiramos agora, e tu ficaste muito tempo, foram quase 5 anos com aquela mudança e tudo mais. Então, depois de um tempo, depois de 6 meses, vais engravidar. Tudo bem, tudo ok. Depois de 6 meses, nós começamos ali... Começamos a torta e a direita, porque já queríamos ter um bebê. Depois de 6 meses não aconteceu absolutamente nada.
7 meses, não acontece nada. 8 meses, não acontece nada. 9 meses, não acontece nada. E a ansiedade bate a porta. Olha lá, a ansiedade aí já começa a bater a porta, porque nós já queríamos, né, essa bebê, a gravidez. Então, aos 10 meses, nós fomos ter com um médico, marcamos uma consulta e fomos ter com um médico. Que era para verificar se estaria alguma coisa a falhar no nosso organismo, alguma coisa do gênero, né? Então, começamos a ter esta atenção, a poder ter o acompanhamento necessário, se fosse o caso. Então, fomos lá à clínica, tivemos esta consulta com o médico e ele indicou-nos um monte de exames. Vários exames mesmo. Nós fizemos os exames, mas antes de ter os resultados, passou acho que 1 ou 2 semanas, então fomos acabamos completando 11 meses, ainda a tentar... Saber o que estava acontecendo. Sim, saber o que estava a acontecer e tentar engravidar. Então, quando saíram os resultados, fomos entregar ao médico. Ele analisou, tivemos que fazer ecografia, para além daqueles outros exames, ele também tinha que ser submetido a exames. Mas antes de ser submetido, nós recebemos aquele exame que era meu, e marcamos com o médico, fomos entregar. Ele fez a leitura. Ele disse que via, acho que é endometriose, uma coisa assim. Endometriose. Exatamente, sim. Então, ele disse que estás com esse problema, não é? Então, isto aqui é que está a impedir-te de engravidar. Nós recebemos aquilo, eu não sei que espírito é aquele que bateu entre mim e meu marido. Acredita, não seguimos nada daquilo. Simplesmente recebemos, esse médico, acho que falhou. Achas que falhou? Acho que falhou. Isso aí que ele está a falar, isso aí é pouco provável. É. Lá fomos. Ficamos numa paz que excede todo o entendimento. Não prestamos atenção naquilo que ele estava a dizer e nem naquele exame. Não assumimos. Sim, porque aquilo às vezes cria um bloqueio. Sim, cria um bloqueio. Mas no nosso caso, nós não assumimos aquilo. Preferimos descartar aquele exame e continuamos a viver. Como quem diz, numa outra fase, vamos fazer outros exames só para verificar ou para ter uma segunda opinião. Mas enquanto não fazemos esse segundo exame, vamos vivendo, né? A torta é direta. A torta é direta e assim foi. Vivemos até que, de repente, começou a adoecer. Começo a passar mal. Isso já praticamente a completar 1 ano. Começo a passar muito mal. Passo mal e depois acabou indo ao hospital. Mas passei mal mesmo, muito mal. Vômitos, dores, cólicas? Umas cólicas muito fortes mesmo. E pronto, acabei indo ao hospital, ele acompanhou-me, né? Isso durante 2 dias. Depois ele acompanhou-me ao hospital, fizemos exames e tudo mais. Disseram que eram problemas gastros, né? Então, receitaram-nos um monte de coisa, tomamos ali na maior inocência. Depois de 2 dias, ele me sugere fazer um teste de gravidez. Eu olha, nossa, eu acho que devias fazer um teste de gravidez. Achas? Mas por quê? Eu não vejo necessidade disso. Ele, devia. Fiz o teste, positivo. A gastrite era uma gravidez. Graças a Deus. Para minha graça, a gastrite, o mal-estar, tudo mais era gravidez. De um diagnóstico de endometriose para uma gravidez. Ignorado. Exatamente. Para uma gravidez. Para uma gravidez, sim. Então, eu não sei, ficamos... Olha, se calhar ele viu o bebê, só que confundiu. Começamos a tentar interpretar aquele exame feito, aquela... Passou quanto tempo de cinza? Passou apenas 1 mês. De 1 mês? Depois de 1 mês, descobri que estava grávida. A endometriose era o bebê. Sim. Meu Deus. Sim, eu acredito que sim. Não chegamos a correr atrás daquele exame e tudo mais, mas eu acredito que sim, não sei, não é? Mas nós depois tentamos interpretar, nos olha lá, aquele médico, aliás, que viu uma coisa com uma gravidez. Sim, confundiu com outra coisa. I don't know. But, seja como for, aqui está. Estamos grávidos, né? Então, ficamos grávidos, de fato. Depois de um tempo, fui fazer o exame com uma outra médica, né? Que era para poder fazer aquele acompanhamento da gestação e tudo mais. E isso passaram uns 2 meses, né? Então, fui fazer lá e ela fez uma ecografia. Quando faz a ecografia, eu estava sozinha, inclusive, meu marido acho que nem tinha ido comigo.
Quando eu faço a ecografia, na verdade, eu queria engravidar, mas ao mesmo tempo tinha muito medo de correr atrás daquelas coisas todas. De descobrir algo. Sim, não queria correr atrás de absolutamente nada. Então, fui fazer os exames, ele nem estava comigo, não me acompanhou, fui lá sozinha. E quando a médica depois descobre que são gêmeas. Uau! Você vê, ela diz, uau, aqui estou a ver 2 bebês, são gêmeas. A endometriose. Amei! Desculpa. São gêmeas. Eu, naquele momento, sabes, a reação... quando tu recebes uma notícia que tu não estás à espera. Então, eu disse, amém, aleluia, glória a Deus. Acho que Deus disse não, essa ficou 7 anos. Ficou 7 anos. Deixa eu lhe dar uma dose dupla. É exatamente isso. Então, pronto, dali saí, voltei para casa, informei. Aliás, ainda a caminho de casa, parei o carro, estacionei um bocadinho, refleti. Chorei muito, muito mesmo naquele dia. Agradeci muito a Deus. Eu percebi que aquilo não era algo meu, era Deus estava por frente. Sim, Deus estava por frente, de alguma forma Ele estava a tocar-me. Nós temos, na minha família, histórico de gêmeos, mas quem é entre gêmeos é meu pai, não é? Ou seja, minha xará, que é minha avó, é a mãe do meu pai, ela é que teve gêmeos. E está a se repetir contigo. E estava a se repetir comigo, de tal forma que entre todos os primos, ninguém até hoje teve. Ninguém até hoje teve gêmeos. Então eu chorei, refleti muito, agradeci muito a Deus, mas ao mesmo tempo questionei Deus, esse presente grande, assim, tão grande, como é que eu vou carregar isto? Se não tenho carro suficiente para meter esse presente, olha a minha estrutura magrinha que eu sou, magra, como é que eu vou lidar com isto tudo? Você vê, chorei muito, não tive resposta nenhuma. Só foi chorar, agradecer, questionar e continuar. Você vê? E assim foi. Confesso-te que depois disso informamos, né, não informamos toda a família, já foi algo mais restrito, mas depois de um tempo informamos alguns, riram-se muito de mim, disseram para quem não queria ter filhos, olha só o que Deus te fez agora. Para quem não quer, ficou 7 anos. 7 anos, porque eu não quero saber de bebê, olha só o que Deus te deu, um TPC da idade, como diziam, um bom TPC. Então, pronto. Outros diziam, mas não te preocupes, quando chegar a hora, vamos comprar carrinha de rodas e vamos te auxiliar, tudo mais. Então, começaram aquelas brincadeiras todas. Mas confesso-te que foi a gravidez mais difícil da minha vida. Foi uma gravidez muito difícil. Praticamente passei toda a gestação em casa. Foi, de fato, uma gravidez de múltiplos. O que aconteceu? Eu alegrei-me muito, senti uma alegria que excede tudo entendimento, eu fiquei muito feliz, não é? Durante toda a gestação, mas ao mesmo tempo passei muito mal mesmo, tive início de aborto aos 5 meses, mas um pouco antes disso também tive vários episódios que me levaram ao hospital, tive anemia, tive um acompanhamento de uma médica cubana. E ela foi muito atenciosa. Ela praticamente qualquer coisinha me punha internada. As pessoas que já me conheciam diziam, nossa, essa aí só quer comer dinheiro contigo. Está toda hora a te internar. Não entendiam o que estava a acontecer. E para minha sorte, meu marido foi uma pessoa que não ignorou o médico, né? A médica. Por causa dessa questão de, porque só quer dinheiro. Não, disse, vai. A médica está a dizer para internar, interna. E durante aquele internamento ela dava muitos suplementos. Eu, de fato, era muito magra e comia muito pouco. E a gravidez de múltiplos requer umas vitaminas que se calhar eu não tinha, não sei, já ver, tudo a dobrar. O esforço é duplo. É duplo, sim. Então, durante a gravidez toda tive esses episódios, mas graças a Deus correu bem. Durante aquele episódio por pouco as meninas, né, acabavam vindo ao mundo antes do tempo. Tive ameaça de aborto aos 5 meses. Fiquei internada. Ela, quando me pegou, disse, miúda, estás em trabalho de parto. Meu Deus. Em trabalho de parto, como assim?
Então ela deu-me medicamentos para travar aquilo. Mas aqueles medicamentos eram tão fortes, que meu coração por pouco saía pela boca. Eu passei muito mal, foi um episódio mesmo muito chato. E de fato muitas mulheres aos 5 meses acabam perdendo os bebês quando são gêmeos, né? Por causa desta questão. É muito comum, infelizmente. Então eu também estava, por pouco No passava, processo. sim, por pouco passei pelo mesmo processo, mas graças a Deus tive o acompanhamento dela. Praticamente eu não sentava, tinha que ficar deitada. Eu tiveste que ficar em repouso absoluto. Repouso absoluto. Durante um certo tempo, fiquei em repouso absoluto. Ela fez-me todo o acompanhamento, então depois de um tempo saí. Quando saí também já não ia trabalhar mais, tive que anunciar no meu serviço. Pedi um encontro, anunciei no meu serviço que não podia mais trabalhar durante a gestação. Eu tive que fazer uma escolha. E naquele processo todo eu sabia o que era mais importante para mim, que eram as meninas, não é? Então fiz a minha escolha, se for para perder emprego, é para que seja, porque acontece, infelizmente. Mas fiz a minha escolha, fiquei em casa e cuidei da gestação. Cuidei até que as meninas vieram ao mundo. Quando chegou a hora também de dar à luz, foi outro stress. Muito grande mesmo. Mas com a graça de Deus, depois reverteu-se tudo, porque fizeram a ecografia, então fomos à sala de parto. Mas quando chegou a hora de dar à luz, uma das meninas virou. Saiu, normal, ficamos um tempo. Para dar à luz à outra já foi um processo doloroso, complexo, porque ela já virou, mudou de posição, então foi uma coisa mesmo muito complexa, mas depois nasceu, claro que chegou ao mundo sem força e praticamente sem respirar, tiveram que reanimar a ela, mas depois deu tudo certo. Foi um momento que eu quis chorar. Uma das enfermeiras que ali estava, ela disse, não chora, respira, porque a criança nasceu, mostraram, não vi sinais de vida, estava toda, não vi choro nem nada. Então ela disse, não chora, respira. Então comecei a respirar fundo, até que reanimaram a ela, né? Passou por aquele processo todo de reanimação, reanimaram e pronto, acabou correndo tudo bem, graças a Deus. Descongelei, desculpa. E a minha questão para esse processo, quando a criança ela está numa posição, o que os médicos fazem, forçam o parto, ou tipo que eu já vi um vídeo, né, que eles tentam virar, direcionar a posição à criança, mas no teu caso o que aconteceu? Para o meu caso também tiveram que passar pelo mesmo processo, de tentar virar, direcionar a criança, mas foi um processo muito doloroso mesmo. Passaram por esse processo. Uma das médicas teve mesmo que colocar. Você já vê? Então, isto por quê? Porque ela não queria passar-me para cesariana. Por causa do tempo, por causa da complexidade e tudo mais. As crianças já sofriam, tinham que preparar o bloco. Sim, já estava em sofrimento, então teve que... Foi muito doloroso, muito complexo. Trazer criança ao mundo tem suas complexidades também. E eu passei por isso. Quando dizem cada gravidez é uma gravidez. Cada gravidez é uma gravidez. O momento vamos lá, das contrações, foi quase a mesma coisa. Não tive várias contrações, mas no momento de dar à luz, aí já foi tudo muito complexo. Mas pronto, depois recebemos as meninas nos nossos braços e fomos à nossa salinha e pronto, ficamos por lá. Graças a Deus. Eu congelei, porque quando eu digo isso, é uma gravidez que tens que parar de trabalhar primeiro. É uma gravidez que depois sofres no parto. Onde ali o teu questionamento é uma nasce e outra tem que ser reanimada. O teu emocional, como é que foi? Primeiro, para a mudança, que foi olhar para a gravidez e cuidares do processo todo sentado em casa. Como é que foi para ti? Saberes que as incertezas, porque aquela gravidez para mim eu sempre digo que são incertezas. Tomas uma decisão, não sabemos o que vai ser amanhã. Como é que foi para ti lidar com isso? Tudo o que eu queria é que as duas nascessem e queria ter o privilégio de estar com as duas. Essa era a minha expectativa, que só até me emociona um pouco. Essa era a minha expectativa, ou seja, fiz de tudo o que devia fazer.
ficar em casa, fiquei em casa. Internar, internei. Fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, não é? Então, quando chegou aquele processo de parto, de dar à luz, e uma nascer e outra não, aquilo mexeu muito comigo. Fiquei insegura. Sou uma mulher de muita fé, mas naquele momento confesso que fiquei muito insegura. Questionei a Deus. Por quê? Por que uma vem e a outra tem que terminar assim? Tá a ver? Então as médicas naquele momento disseram, não é para chorar, não é para chorar, respira. Respira fundo. Porque eu de fato já queria desistir de tudo. Eu já estava a querer desistir de tudo e de fato pôr-me a chorar. Como é que não vai chorar? Sim. Porque uma coisa que tu estás dizendo, minha filha. Sim. Apesar de ter uma do outro lado, mas cada ser é um ser. Sim, cada criança é uma Cada criança é uma criança. Então eu olhei para aquilo e senti-me desabei mesmo. Mas graças a Deus depois correu tudo bem e pronto. Depois daquilo, eu disse que vinha com uma alegria muito forte, né? Durante toda a gestação, que eu passei mal, mas eu estava muito feliz. Uma coisa mesmo que eu não entendo o que é aquilo. Sim, um nível de felicidade mesmo. Também sozinha estás de questionar o que estava acontecendo. Então, depois daquilo, chegou a fase de questionamento. Aquele momento de dar à luz mexeu muito com o meu emocional. Então, as meninas nasceram, mas eu percebi que existem outros desafios da vida. Você ver? Naquele momento. Então, nasceram, viram o mundo, cuidei delas primeiro, segundo mês, terceiro, eu cuidava muito delas. Cheguei a, um dos dedos chegou a virar. Eu carregava uma, dava de mamar, dava leitinho, não sei o que, punha a dormir. Depois carregava a outra. Então, esse exercício todo, eu não media esforço. E eu nem percebia que eu estava a exceder em termos de esforço. O meu corpo começou a reagir, um dos dedos virou. Então, era um tendão que acabou sendo sacrificado por conta desse movimento que eu fazia, né? Eu paro uma, dar de mamar, deixar, porque esse trabalho eu não podia deixar com a minha babá, era muito trabalho, não conseguia deixar isso para ela. Então, eu fazia pessoalmente, dormia com as meninas, eu que acordava, preparava tudo, dava de mamar e tudo, meu esposo ajudava, tudo mais, mas eu que estava em frente deste processo todo. Uma das mãos virou, tive que marcar com um médico para fazer fisioterapia, tudo mais, que era para poder, sim, voltar ao lugar, tudo mais. Então, depois disso, terceiro mês, no quarto mês, começam também outros desafios que têm a ver com as finanças. Cuidar de bebês, de 2 bebês. Se tu compras, vamos lá, 8 latas, 8 até pouco. Se tu compras 16 latas de leite por mês, se são 2, tu tens que comprar 30 e... Fraldas. Se tu compras 3 pacotes por mês, tens que comprar 6. Então, foi um outro desafio que eu disse para mim mesma, meu Deus, será que eu fui negligente durante a minha vida, não aprendi nada sobre finanças? Eu cheguei a fazer esses questionamentos a mim mesma, porque eu me achava uma boa profissional. No entanto, diante daquela situação da maternidade, comecei a ter desafios financeiros. Eu disse, não estás que falhaste como profissional, não estás a conseguir dar de comer como deve ser as tuas próprias filhas. Eu comecei a colocar muita culpa em mim, muita pressão, e eu não conseguia ter essa conversa com o meu marido. Porque eu me achava independente, não sei o quê, estás a ver? Então comecei a me questionar muito, até que comecei a frequentar cursos, a fazer muita coisa que tem a ver com autoconhecimento, autoajuda e questões também financeiras. Comecei já a estudar finanças por causa disso. Além de ser advogada, comecei já a lidar um pouco com a parte financeira, porque eu estava a passar por uma fase de dúvidas, de questionamentos, de muita culpa. E eu dizia, é uma bênção muito grande, mas o que tu estás a fazer com isto? Estás a ver? E ao mesmo tempo comecei a refletir sobre os desafios que outras mulheres, mães de múltiplos, passam. Se eu, estando na posição em que me encontro, tenho esses desafios, imagina aquela mulher, e ainda tendo meu marido numa boa posição também, passei por aquilo. Imagina aquela mulher do campo que tem a graça de ter filhos múltiplos. Imagina aquela outra mulher. Então comecei a fazer essas questões e disse, não é justo. Toda mulher tem que ter capacidade de sustentar os seus filhos. Toda mulher, se não tem capacidade, o governo tem que auxiliar de alguma forma. Não é justo uma criança vir ao mundo e passar fome.
Então comecei a ter esse tipo de análise, esse tipo de questionamento e pronto, você vê. Então foi A maternidade a na segunda maternidade gravidez da segunda é que gravidez. veio aquela realidade que não Sim, viveste na primeira. sim, É como se Deus dissesse, ok, a primeira você estava focada no outro assunto, não sim, viveu aquele processo. E exatamente. não teve aquele tempo de ficar a cuidar da criança, porque logo 2 semanas Voltei voltou à à escola, sim. faculdade. E Deus disse, não, há Tens um que viver o processo que ela processo. tem que viver. Sim. Então tiveste que ficar de resguardo, tiveste que dar o parto nas condições em que deste. Uhum. Como eu sempre digo, algum propósito tinha e aprendeste muita coisa com esse processo. Podes crer. Tanto que mudaste, aprendeste novas coisas, ganhaste novas habilidades, Exato. aprender finanças, aprender sobre autocuidado. Foi algo que talvez, eu acho que, eu digo sempre, Deus tem um propósito. Era um ensinamento que talvez que Estava faltava. a faltar em E mim. sim, porque dizemos que somos autossuficientes. Deus é uma grande profissional. Deus diz, não, Não você é é minha não. cria. É Há um exatamente lado isso. que eu quero te ensinar um É. pouquinho, mas foste forte e eu estou impactada porque Thank you. muitas das vezes nós quando olhamos a mulher, aquela imagem que nós mostramos na sociedade, nós vendemos, a foto que nós vendemos, ninguém sabe o que nós passamos por É detrás. verdade. E hoje, olhando para o teu lado da maternidade, a tua história, eu te admiro ainda mais e reconheço a força da mulher. Thank you. Percebes? Porque eu já ouço, já vejo mulheres já passarem por essa fase de não poder, ter que escolher entre trabalho e a maternidade. E sempre a escolha da mulher é a maternidade. Nós dizemos que queremos ser grandes profissionais, mas nós nunca esquecemos qual é o nosso maior legado na Terra, que é multiplicar. Exatamente. Então, quando chega essa fase de escolher entre multiplicar e o trabalho, eu vejo que nós sempre escolhemos pelo multiplicar e viver sem certeza, viver sem medo, deixar-te levar, chegar ao ponto de viver a maternidade, cuidar de 2 crianças. Quando digo Deus, lá naquela criança tinha papá, não sei o quê, na escola, intercalavas leite. E mesmo nessa segunda, se fosse uma só criança, eu ia arranjar uma boa babá, estaria muito happy com o meu marido, viajamos de um lado para o outro, mas Deus tinha outro propósito. Diz essa aqui, tem que viver aqui essa Tem que experiência. viver essa experiência. E eu vivi a maternidade. Eu vivi a experiência de cuidar de criança como deve ser. Eu confesso que vivi isso. E eu ali percebi que já estou na fase adulta. Que na fase adulta, nós, as pessoas, crescemos e temos que contribuir no mundo. Como é que eu descubro que tenho que contribuir no mundo? Quando eu vejo as minhas próprias dificuldades e depois olho para as outras pessoas em situações piores. E eu percebo que não. Se eu estou assim, imagina as outras pessoas. Então é aí onde já surge esse senso de justiça, esse senso da dignidade humana, de olhar que, olha, existem condições mínimas que um Estado tem que garantir, que uma sociedade tem que garantir, que uma comunidade tem que garantir. Não é? São condições mínimas. Mas para eu estar ciente de tudo isto, ciente no sentido de ter vivido e vivenciado isto, tive que passar por este processo todo. Hoje, quando eu abraço a advocacia, já não é com os mesmos olhos que era antes. Agora é com um propósito ainda maior. Eu faço advocacia para empresários, mas também presto assistência humanitária. Porque esse lado humanitário pegou-me de jeito. Deus tem um propósito, só vou dizer isso. E teu propósito era esse. Porque muitas das vezes nós, não, eu quero ser isto, eu quero aquela área, eu quero aquela especialização. É aquilo que nós queremos. Exato. Mas Deus diz, não, filha, eu vou te trazer o teu propósito. Aquele ditado que diz, qual é o homem que sabe qual é o seu propósito na vida? Era ser advogada, mas que especialização? Então, estás na área humanista. Pela situação que tu viveste, Deus te encaminhou onde tu estás. Exatamente. Então, nesta área humanitária que eu decidi abraçar, eu sou advogada, no entanto, lido com um pouco de tudo. Em primeiro lugar, tenho a área empresarial, que é o direito comercial, presto assistência a empresas, presto assistência laboral, tem a ver com contratos, constituição de sociedades e tudo mais. Tudo que tem a ver com a área empresarial. Absolutamente tudo, não é? Desde a constituição da própria empresa até eu registro, até contratação, até vamos lá, prestação do próprio serviço através dos contratos, né, de prestação de serviços e por aí em diante. Faço este acompanhamento todo dos meus clientes. No entanto, tem um outro lado que eu decidi abraçar.
E neste momento estou na Comissão de Gênero, na Ordem dos Advogados de Moçambique. E nesta Comissão de Gênero reflete o lado que eu acabei desenvolvendo por causa da minha própria vivência pessoal, não é? Então, a área empresarial é mesmo por causa da área econômica e tudo mais. Mas depois tinha a área humanitária, que é mesmo por causa da área... Que tem a ver com a tua experiência com a minha pessoal, experiência que é o teu pessoal. propósito. Exatamente. Então, nesta área, o que é que nós fazemos? Prestamos assistência às mulheres. Particularmente, né? Nós temos a questão do gênero. Prestamos assistência às mulheres vítimas de violência, particularmente de violência doméstica, e mulheres em vários outros cenários. E eu lembro muito bem que um dos episódios que me marcou muito, um dos casos que me marcou, foi um caso muito simples. O primeiro de todos, que foi um caso de prestação de alimentos. Né? Os pais separaram-se, tudo bem, são jovens. No entanto, entendeu deixar de prestar alimentos à criança. Não é? E nesta questão de deixar de prestar alimentos à criança, a mãe ia batendo porta. Tens que prestar alimentos porque a criança está naquelas condições. Tens que olhar por ela. E o pai simplesmente não olhava pela criança. Eu lembro que naquele processo em particular, eu criei todo o cenário possível para que o direito daquela criança fosse respeitado. Porque o que está em jogo. É o que estava em jogo. São pais, os dois são jovens. Os dois têm capacidade para trabalhar e para fazer qualquer outra atividade para garantir o sustento daquela criança. No entanto, não estava a ser sustentada aquela criança. Porque a liga que o pai não está, outro porque não sei o quê, estás a entender? Por causa de conflitos entre o casal. Não é? Então, acabaram deixando a criança numa situação penosa. Então, eu lembro que naquele caso em particular, fiz de tudo. Depois de um tempo, a juíza mandou... fez as devidas diligências para os bancos, tudo mais, para verificar até que ponto este pai, de fato, não está tem condições. Sim. Será que não entra alguma coisa na conta dele durante esses dias todos, no M-Pesa dele? Será que não entra absolutamente nada mesmo? Porque no mínimo que entra, ele tem que ter a capacidade de tirar uma parte deste valor para canalizar a criança. Ou seja, se entra 200 meticais, tem que tirar uma parte deste valor para a criança também comer. Não basta somente ele comer, ele conseguir tomar banho, ele ir ao trabalho e a criança estar numa situação penosa, não é? Então, eu lembro que este caso eu segurei com todo o vigor, mas por causa da minha experiência como mãe. Quer dizer, o que me impulsionou mais... das finanças. Sim, foi aquela dificuldade que eu tive. Eu disse, não, criança em primeiro lugar. Por quê? Porque eu tive aquela dificuldade, mas por quê? Porque eu tinha medo das minhas filhas estarem numa situação de insegurança alimentar. Você vê, de repente eu não consegui comprar leite, eu não consegui. Então, aquela situação de insegurança deixou-me muito abalada. Não é só de pensar que, olha lá, estou a ter dificuldade, será que vou conseguir? De repente eu não vou ter. De repente, será que vai fechar o mês todo com esse leite? Será que vai fechar com... Você vê? Então, aquela situação de insegurança é que deixou-me muito abalada. Então, diante daquilo, para mim, criança tem que ter alimento. Principalmente em circunstâncias em que os pais têm capacidade para trabalhar. Tem que prover sustento para esta criança. E quando não consegue prover sustento, tem que levar às instituições competentes. Porque assim como as crianças depois acabam ficando nas ruas, tudo mais, e isso acaba gerando uma sociedade não desejada. E nós vivemos na nossa sociedade casos de mulheres em que engravida e o homem não assume. Sim. Vivemos casos de mulheres que engravidam, as crianças nascem, os homens abandonam. E muitas das mulheres, pelo aquilo que eu noto e vejo, acompanho, as mulheres não fazem nada. A não ser dizer que eu vou cuidar da criança, a criança é minha, assume toda a responsabilidade. Uma responsabilidade que deveria ser de ambos. Então, eu gostaria que falasses um pouco, porque... E eu assumo que é por falta de informação. Vou assumir isso. Porque se tu não sabes onde é que tu tens que recorrer, claramente que tu não vais fazer nada. Muitas das vezes a falta de informação é que nos mata. Infelizmente. Gostaria que falasses um pouco de como funciona, como é que procede se uma mulher está nessa situação onde o marido não... Primeiro na gravidez. Sim. Te engravidou, então o namorado, tens testemunhos, como é que podes proceder? Primeiro te dar aquele acompanhamento para as consultas, por aí. E quando a criança nasce também dar pensão.
Porque eu acho que tu tinha começado Muitos a não gravidez. sabem. Sim. Mulher grávida é uma mulher especial, que precisa de toda assistência. Mulher grávida não pode ser despedida no serviço. Mulher grávida não pode ser tirada de casa. Quero engravidar. Muitos não sabem, mas isso faz parte. Na lei de trabalho vem isso. E não só, na lei de família também vem. A mulher está grávida. Se de repente, em algum momento, há um divórcio, é que é assim. Quem tem que ser? Divórcio não, porque também não pode divorciar naquele período de gestação. Mas há uma separação, sim, não pode. Não pode também divorciar grávida. Não pode. Não pode. Ouviram mulher já em casa? Não pode Tem divorciar que grávida. esperar o processo todo terminar. Por quê? Porque assume-se que a mulher está numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade e está numa situação de dependência, tanto emocional quanto financeira, e em várias vertentes. Então, precisa de um cuidado e um cuidado especial. Então, o governo, em particular, não assina nada que vai colocar esta mulher em situação vamos lá, de desvantagem. Vulnerável. Sim. Então, a mulher, quando engravida, ela tem que ter este acompanhamento do marido, do seu parceiro. Por algum motivo acabou se separando, tudo bem. Acontece. No entanto, quando isso acontece, quem tem que sair de casa nem pode ser a mulher. Pode ir aqui tribunal, tudo mais. Vai se defender que quem tem que sair de casa é ele que tem que sair. E tem que continuar a prover sustento. É obrigatório, nos termos da lei. Sim, é obrigatório. Se ele separou-se de ti, tu estás grávida. Tens o direito de ir ao tribunal queixar. Tens o direito de ir ao Ministério Público queixar. E Procuradoria queixar. Estão a ouvir, mulheres? Sim, vamos parar com isso. De homem te engravidar, homem de deixar com a criança sem assumir as responsabilidades. A doutora está a dizer, queixem. Sim. Eu repito, queixem, Sim, porque eu acho sim. que é desgastante passar esse processo sozinha. É. Se passas sozinha, no mínimo tens que ter as condições mínimas, que é o acompanhamento financeiro dele. Ele deve prestar acompanhamento psicológico e emocional também, não é? Mas se em algum momento há conflito, já acaba saindo, tudo bem. Mas tem que continuar a prover sustento para esta mulher. Até a criança nascer. Porque para mim é triste. E tem um caso de uma mulher que ela engravidou, o moço não quis assumir, a criança nasceu. Até hoje essa criança não foi registrada porque ele nega registrar, que é algo... Não estamos a falar de prover financeiramente, só registrar a criança. E a minha questão, como é que um homem, que também já é filho de alguém, vai aceitar que seu próprio filho tenha no BI, pai incógnito? É uma realidade de muitas mulheres. Infelizmente, e é muito triste. E nesse tipo de situações, eu já estou... preparada da advocacia, estou a gostar, porque eu quero tirar essas dúvidas. São dúvidas que algumas mulheres têm em casa. Em caso dessa aqui, o homem não aceita registrar o filho, o que ela pode fazer, como que ela pode proceder. Exato. Quando a mulher engravida, principalmente quando está, digamos, em união de fato, né? Vivem juntos, presume-se que essa criança é desta família. Então, não há que se questionar a paternidade. Havendo questionamento, este homem tem a obrigação de registrar a criança. E se quer questionar a paternidade, tem que ser nos termos legais, não é? Porque presume-se que essa criança é deste lar. Se nega de registrar, tem que provar que não é criança dele. Se é criança dele, tem que fazer o registro, não é? Tem que fazer o registro, fazer o devido acompanhamento e por aí em diante. Se nega de fazer tudo isto, eu sempre digo, mulher tem que ter o hábito de queixar. Por quê? Porque existem instâncias competentes para lidarem com tudo isto. Como é que vamos queixar sem saber onde que vamos queixar? E tanto hoje eu aprendi contigo. Pelo menos já sabe-se, a maior parte já sabe que existe procuradoria, não é? Tipo, família menor ou tribunal de família menores. Então, é lá onde as mulheres devem ir. Sim, primeiro eu já aprendi contigo que a mulher grávida não pode divorciar, eu não sabia. Não pode. Porque há casos que mulheres estão a ser deixadas grávidas. Sim, não pode. Ouviram, mulheres? Não. Vamos queixar na procuradoria. Então, são esses casos todos que eu venho acompanhando. Nós, atualmente, temos situações de feminicídio. Temos assistido mulheres que são mortas simplesmente por serem mulheres, saem de casa e, infelizmente, encontram a morte na rua, são violadas. Estamos a ter casos recorrentes sobre isso. Casos recorrentes sobre isso. Remoção de órgãos. Estás a ver? Algo triste. Então, a mulher, por sua natureza, ela é um ser, vamos lá, vulnerável. E passa por muita coisa. E daí
que existe sempre a necessidade de se levantar a voz feminina, porque é para defender esses direitos das próprias mulheres. Todas nós somos obrigadas, hoje em dia, a conhecer os nossos direitos mínimos. Por exemplo, o direito à denúncia é um direito que a mulher tem. O direito à denúncia. Denunciar qualquer ato de violação ou qualquer tipo de violação. Mas, infelizmente, as nossas mulheres não denunciam por causa, em parte, por causa dos costumes, hábitos culturais, por outro lado, por medo de represárias. O que as outras vão achar se de repente eu denunciar uma coisa dessas? O meu marido, ex-marido, o que a minha sogra, minha cunhada vai dizer? O que as minhas amigas vão dizer? Vão acabar descobrindo que eu não tenho um lar tão perfeito. Então, a mulher acaba se submetendo e vivendo em situação de violência por medo de denunciar o caso. Mas o direito à denúncia é um dos primeiros direitos que a mulher tem, olhando para a questão da violência, né, pela qual ela tem vindo a passar. Doutora, eu vou fazer uma questão que é meio pertinente, que tem a ver diretamente com a maternidade. Muitas mulheres reportam a violência obstétrica. Então, eu gostaria de saber quais são os meios legais, porque primeiro acho que elas não sabem o que é, né? O que seria uma violência, mas estão a passar por uma violência para quem lhes ouve. Então, é nessas situações em que a mulher tem a certeza que sofreu uma violência, quais são os meios, os canais que ela pode denunciar, o que ela tem que fazer? Nós, infelizmente, não temos uma lei muito clara sobre isso. Neste momento está em discussão, não é? Está em discussão e faz parte da agenda nacional, que tem mesmo a ver com a questão da mulher. Não temos uma lei muito específica sobre isso, mas são casos que já são recorrentes e, independentemente de existir ou não uma lei muito clara sobre isso, são casos que já são reportados pelas outras mulheres e são denunciados. Isso é crime. Então, tem que denunciar tanto na esquadra, qualquer crime, né? Denuncia-se tanto na esquadra, mesmo na procuradoria, pode ser denunciado. Digo esquadra mais próxima de casa, né? Reporta o caso, que é para poder ser encaminhado. Não vai ser tratado ali. Vai ter um registro. Sim, é para poder encaminhar o processo e depois ter esse acompanhamento. Tem o IAS, tem o IPAS. O IAS é o Instituto da Assistência Jurídica a nível da Ordem de Advogados. Tem o IPAS, que é o Instituto também de Patrocínio e Assistência Jurídica do Estado. Então, esses são canais que é para permitirem o acesso à justiça. Está em situação de injustiça, tem que recorrer a esses canais. Tem que usar desses canais que já existem. Que é para quê? Para poder ter o acompanhamento e poder ter este encaminhamento. Existiu um caso de violência obstétrica, vá a um desses sítios, porque lá existem juristas, existem técnicos jurídicos e que estão muito preocupados com esta matéria toda. Vá a um desses sítios que é para poder ter o acompanhamento. Vá à procuradoria, que é para poder ter o devido acompanhamento. A única coisa que não se pode fazer é calar e não denunciar. Tem que denunciar esses casos. A questão da justiça, hoje em dia, a questão do acesso à justiça, não tem a ver com a existência ou não das instituições. Tem a ver com o impulso processual. O que eu faço diante de tudo que eu estou a passar? Existem canais próprios. Existe um sítio onde eu possa denunciar. Com quem posso ir? Às vezes não é fácil ir sozinha. A mulher tem que ter capacidade de falar ou com uma amiga ou abrir-se com uma outra pessoa e informar o que está a acontecer. Essa pessoa, se for uma pessoa diligente, vai segurar na mão, vai ouvir, vai dar apoio e vai acompanhar para efeitos de denúncia, não é? Então, é basicamente isto. Muito obrigada. A questão que segue é sobre se achas que tem alguns direitos que o nosso próprio governo tinha que prover e que não está a cumprir na nossa sociedade moçambicana no que refere às mulheres? Eu não diria que o Estado não está a cumprir. O que está a acontecer é que nós temos agora uma agenda global, 2030, e um dos temas centrais é a questão do gênero. Ou seja, a questão da mulher, a questão do gênero e por aí em diante é uma questão que transcende o nosso governo. É uma questão global, é um problema, é uma agenda que todos... Existe uma preocupação mundial, a nível mundial, em reconhecer os direitos da mulher e, ao mesmo tempo, empoderar esta mesma mulher para que ela
cresça de forma, vamos lá, sustentável, conhecendo os seus direitos, exercendo os seus direitos e por aí em diante. No entanto, o que acontece? Quando se fala de empoderamento, agora fala-se muito disso. Sim, nas redes está Nas cheio. redes, até canta-se empoderamento e As tudo mais. empoeiradas. Mas empoderamento o que é? É, no mínimo, você conhecer os seus direitos e deveres enquanto cidadã nacional. É o mínimo. Estás a ver? Por quê? Para amanhã correres, reclamar se for o caso, ou então correres e exercer aquilo que te compete enquanto cidadã. Nós temos deveres aqui enquanto cidadã, a nível nacional. No entanto, muitas das pessoas não conhecem seus direitos. E se conhecem, ignoram. Não é mulher empoderada aquela que ignora os seus direitos e deveres enquanto uma cidadã nacional. Nós temos deveres não só como mãe, em casa. Na nossa comunidade, também temos deveres e obrigações. No nosso país, temos deveres e obrigações. Todos nós temos que contribuir. Está aqui, está a contribuir com este programa. O que está a fazer aqui? Está a transmitir uma informação para quê? Para capacitar outras pessoas sobre um determinado assunto. Então, é este empoderamento que se refere. Não é só o empoderamento... das fotos. Não, o empoderamento que se refere é esse de exercer de fato o seu direito e os seus deveres. Fazer a diferença. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o meu impacto na sociedade? Sim. Nasci então, para quê? Nasceu para quê? Então, quando tu olhas para uma mulher que está a cuidar do lar, está a educar os filhos, está a cuidar do seu trabalho, quer dizer, está a fazer um pouco daquilo que é os seus deveres, ela está a contribuir para uma sociedade melhor. E se encontras uma outra que também desperta aquela mulher que não está ciente de nada, também está a empoderar aquela mulher. Então, o empoderamento é basicamente isso. De tal forma que as leis estão a ser revistas, as leis estão a ser... há uma revisão agora, né? Mesmo da própria lei sobre violência doméstica, há revisão sobre isso. Estivemos recentemente na Assembleia, naquele fórum, né, da mulher parlamentar. Então, o que se fala lá? Estava a se determinar a agenda quinquenal do próprio gabinete, não é? E os temas centrais quais são? Violência baseada no gênero, violência doméstica, como combater isto? Como criar uma sociedade consciente? E como chegar lá naquela comunidade, implantar esta informação e a comunidade ser capaz de sozinha exercer isto? Deixar um legado lá e o legado continuar. Por quê? Porque às vezes determina-se um grupo de mulheres, ou então um grupo de advogados, ou então um grupo de ativistas, vão para uma certa comunidade, chegam lá, fazem aquele trabalho todo, tentam falar com as mulheres para estarem cientes dos seus direitos e deveres, chegam lá, comunicam sobre as uniões prematuras, que aquilo é crime, que não tem que forçar uma criança a casar. Existe idade mínima no nosso estado moçambicano para casamento, não é? Que fazer aquilo, mas às vezes é a própria família que obriga esta criança a casar. A criança às vezes vai à escola, nem pretende, mas a família entende que não, para honrar alguma coisa, essa criança tem que casar. Então, como sensibilizar essas comunidades para deixarem esses hábitos? Porque estão contra a lei moçambicana. São hábitos, sim, mas ferem a nossa lei e ferem a agenda global, a nível mundial. Não é isto que o mundo quer. O mundo quer que as crianças cresçam, casem-se quando for o tempo de casarem. E limitam os sonhos da própria mulher. Sim, e não tenham impedimentos durante a sua vida, não tenham interrupção. São violadas de outras crianças, não é isso que o mundo quer. Então, existe uma agenda global, existe uma preocupação a nível internacional, mas também existe a preocupação aqui a nível local. Então, não são as leis que vão mudar tudo isto. As leis existem, estão a ser melhoradas, existe essa preocupação a nível do governo. No entanto, existe a implementação das próprias leis. E para o governo implementar as leis, o governo, é a própria população. Existem que haver um casamento juntos e todos nós precisamos trabalhar nisto para criarmos essa sociedade diferente do amanhã. Para o amanhã, criamos uma geração, não é? Diferente,
temos que todos trabalhar nisso. Não basta só o governo criar as leis, não basta só o governo deslocar pessoas, irem informar e essas pessoas depois não serem capazes de darem continuidade das coisas. Já vê? Muito obrigada. Já estamos a chegar a passos largos do fim do nosso podcast. Gostaria que deixasses uma mensagem de reflexão para as mulheres que estão nesse momento grávidas e encontram-se também com aquela dúvida sobre carreira profissional, a gravidez, como é que podem gerir. Algumas podem estar a pensar em desistir da escola ou desistir de alguma coisa que estejam a fazer por causa da gravidez, como já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência e confesso que foi uma fase muito desafiadora, mas ao mesmo tempo que mostrou a minha força. Então, se a mulher está em situação de gravidez, é estudante, seja o que for, abrace isso com todo o amor, porque a gravidez é uma bênção muito grande. Não existirá absolutamente nada na vida que vais fazer que vai compensar esse momento. Então, abrace com todo o vigor. Eu às vezes digo, há quem se calhar parte desta vida para outra, e uma das coisas que diz, olha, pelo menos fiz isto. Há quem parte, que cada um tem suas formas, né, de ver as coisas, mas a gravidez é um momento bom, é um momento esperado por todo ser humano. Então, se tem a bênção de ter esta gravidez, se tem a bênção de estar a passar por esta fase, abrace e seja muito grata. E não deixe absolutamente nada por causa da gravidez. A gravidez não está para atrapalhar-te. Muito pelo contrário. Tudo que for possível, dar continuidade, dê. Aquilo que se for necessário parar, também para. Mas se for necessário, se for possível continuar, continue com todo o vigor. Eu, na minha primeira gravidez, continuei absolutamente tudo e fui muito bem sucedida em tudo. Na segunda gravidez, tive que parar. Tive que parar tudo para poder aguentar a gestação. E parei. Consegui respeitar aquele momento. E hoje estou aqui. Sou uma profissional que me considero feliz naquilo que eu faço. Cada dia realizada naquilo que eu faço, porque eu consegui respeitar os momentos. Era um momento de parar, eu parei. Era um momento de avançar, avancei. Então, enquanto profissional, estou a conciliar agora a minha maternidade, o meu lar, o casamento, a profissão, e não abro mão de nada. Eu costumo dizer isso, não abro mão de absolutamente nada. Sou mãe, sou mulher, sou advogada e faço questão de abraçar tudo isto. Isto tudo faz parte de mim. Uau! Acho que essa é uma das entrevistas que vai inspirar algumas mulheres, porque recebemos uma questão sobre isso, como que a mulher vai conseguir ser uma grande profissional, ela ser mãe, ser esposa e ainda contribuir positivamente para a sociedade. E acredito que essas mulheres vão se sentir inspiradas e vão se sentir direcionadas, porque és um exemplo de força, és uma mulher de superação, és uma mulher que sabes o que estás a tratar na Terra, como diz, a ver uma vida de impacto, uma vida de propósito. E Deus continua a te abençoar, que Deus esteja sempre na dianteira. A mim inspiraste muito, porque a tua força eu consegui sentir daqui, saber ser determinada, saber que eu estou a passar por isso, mas em nenhum momento eu vou me limitar por causa da situação atual. Aquele ditado que diz, a minha situação atual não define onde eu quero chegar, eu tenho que continuar com os meus propósitos e isso só veio para me agregar. Então, provaste com palavras e atitudes como consegui ver aqui que és esse tipo de mulher. Agradeço imenso teres partilhado a tua história conosco, agradeço imenso ter aceito o nosso convite para participar do nosso projeto Covelega. É um espaço em que as mulheres devem falar na primeira pessoa e é isso que já vem fazendo na tua carreira e isso só veio para complementar a tua jornada e os teus insights sobre a tua carreira profissional, que é a advocacia, que é algo que eu sinto como lacuna, que é a falta de informação, porque eu não vou ir queixar sem saber onde que eu irei queixar. É um dos pontos que, no próprio Covelega, eu digo, tem que ter um espaço onde um advogado vem e fala abertamente sobre as leis. Diga às mulheres, é isto que nós temos que fazer. Estás a passar por isso, vai para esse lugar. Tiveste um atendimento, não está bom, vai nesse lugar. Porque há situações de mulheres que estão a sofrer, mas não sabem onde que tem que queixar. Então, eu, para mim, muito obrigada mesmo. Além de vermos a Nócita, a grande profissional, estamos a ver nossa mulher,
a mulher que abraça causas, podemos dizer que também é ativista, porque são trabalhos que trabalhas com pessoas da comunidade, tens que lutar pela lei das mulheres no geral. E muito obrigada por tudo. Ai, minha gente, chegamos ao fim desse episódio, que foi impactante, a história é muito emocionante, é muito surpreendente, tem muita informação, muitos insights. Obrigada por terem nos acompanhado, agradecemos imenso. Eu, Krishna, me despeço e aguardo que gostem. Escutem, compartilhem, sigam, falem com os amigos, que nós estaremos de volta no próximo episódio. Tchauzinho!